sua permissão, estamos entrando no seu lar para a apresentação de mais um programa Prazer em Conhecê-lo. Olha, o homem é tão importante que Deus o fez à sua imagem e semelhança. E é por isso que nós dizemos neste programa que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. A nossa intenção é fazer um programa de entrevistas adulto, humano, forte, com perguntas que normalmente você não vê nos programas similares. Mas, sem dúvida, perguntas honestas, sem armadilhas. Porque aqui o convidado é livre para responder da forma que quiser e até se recusar a responder. Nós não podemos fazer comentários. Porque quem entrevista não deve aparecer mais que o entrevistado. Porque ele é o espetáculo. Agora, no final do programa, você é quem vai julgar este nosso convidado e decidir se realmente teve prazer em conhecê-lo. Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo ao programa Prazer em Conhecê-lo de hoje. Boa noite, Dalina, tudo bem? Boa noite, Neto, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós estamos sem a presença do meu pai, do Brancato Júnior, que ele foi fazer uma viagem com a Ângela para a Turquia e Egito. Deve voltar dentro de 2 semanas. É um novo roteiro que a gente está preparando para os nossos passageiros. Você sabe quem aniversariou? Dia 26? Não. Luiz Guimarães. Olha só, que beleza. Mais um aninho de vida, parabéns. Dia 26. É com você, você já esqueceu? Eu já parei faz muito tempo. Eu queria também aproveitar e mandar um grande abraço ao doutor Augusto e Ana Ritondaro. E a Josélia, uma telespectadora que eu fiquei conhecendo aqui uns dias atrás, como o programa é gravado, né? Alguns dias atrás, foi um prazer conhecê-la também, tá? Que bom. Boa noite, Luiz Guimarães. Boa noite, Neto. Como é que foi seu aniversário, dia 26 de agosto? Tinha tanta gente que eu não sei nem quem estava lá. Ficou todo mundo um em cima do outro. Que beleza, né? Puxa, eles pensavam que fosse o meu último. Então, com certeza. Se despedir. Com certeza, ainda temos muitos aniversários pela frente. Muito obrigado, vocês são muito gentis. Parabéns. Felicidades. Farei o mesmo por você. Obrigado. Boa noite, Polete Brancato, tudo bem? Boa noite, né? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Parabéns pelo Luiz, né? Claro. Que a gente não foi convidado, né? Mas a gente insiste aqui da próxima ano. Nem sabia, né? Tá bom, tá desculpado. Foi uma festa surpresa para todos. Foi, né? Para ele e para os convidados. Mas há tempo ainda de convidar. Queria convidar os nossos passageiros antigos e futuros às nossas últimas viagens, agora em setembro, ao encontro de Nossa Senhora, 22 e 30 de setembro. Ainda tem alguns lugares. Quem quiser, são as últimas do ano, por conta do inverno que chega, né? Então a gente recomeça só em março. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito importante, como sempre, nós só trazemos pessoas importantes. É um médico, psiquiatra, pós-graduado, ele tem uma formação bastante, na minha opinião, bastante flexível, bastante eclética, digamos assim, porque ele entende de medicina, psiquiatria, administração de empresas, ele é palestrante, autor de 17 livros, está lançando o 18º agora, nos próximos dias, são 18 livros, e uma pessoa que agora também tem um projeto belíssimo para a educação, que é uma coisa que a gente vive falando aqui no nosso programa, desse problema do Brasil de educação. E ele tem um projeto muito interessante que a gente vai ouvir falar, já ele vai contar para nós. O nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Chiniachik. Boa noite, Roberto. Boa noite, Neto. É um prazer imenso estar aqui com Nosso. vocês. E poder, realmente, vocês estavam fazendo, quando você estava fazendo a abertura, eu me lembro de algumas entrevistas em que realmente eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque frequentemente o entrevistador quer aparecer muito mais que o entrevistado, né? E a gente e tem uma coisa que as pessoas precisam aprender. Eu aprendi a entrevistar como psicoterapeuta, né? E a coisa mais importante é alguém deixar você à vontade. Quando alguém deixa à vontade, as pessoas acabam falando mais, falando melhor, contando
aspectos da vida que não contam. E é bom a gente saber disso, que a gente pode falar à vontade. Pode falar, porque quando você é entrevistado, você está na nossa casa, você é a nossa visita, né? E as visitas merecem todas as honras, né? Merecem ser ouvidas, merecem ser bem tratadas. Eu não posso entender a gente convidar alguém para dar uma entrevista e não tratá-lo muito bem, né? Isso eu acho que é uma coisa que faz parte da educação, que a gente vai falar um pouquinho agora. Me conta sobre este projeto de educação que você está lançando. Nos anos 90, eu sempre vivo com a preocupação de ajudar o mundo a ficar um lugar melhor da gente viver. E nos anos 90, eu tinha uma amiga chamada Miriam Expedito. E eu ensinava análise transacional para um grupo, e a Miriam Expedito fazia parte. E ela falou: Roberto, olha, a professora da rede pública da cidade de São Paulo não tem essa dimensão de que, se a gente entender o aluno da gente, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito melhor. E aí ela pediu algumas dicas, eu dei algumas dicas, e eu falei assim: Miriam, chamei a Miriam e falei: eu acho que eu consigo umas 30 psicólogas que eram minhas alunas para a gente ensinar para as professoras da rede pública, da prefeitura da cidade de São Paulo, como trabalhar o lado psicológico do aluno. E a Miriam fez um trabalho junto à Secretaria de Educação, e nós fizemos esse programa de capacitação para mais de 4.000 professoras. E a gente foi atravessando, acho que dois governos, e aí o terceiro governo acabou com o nosso projeto. E sempre que eu falava sobre esse trabalho, e que tinha algum secretário de Educação, ele falava: puxa vida, precisava continuar. E no começo do ano passado, a gente estava numa reunião de educação, estavam alguns secretários, e eles me pediram para fazer esse projeto. Então esse é o começo. Infelizmente, a educação do planeta Terra está cada dia mais complicado. Por quê? Porque os pais estão deixando o trabalho de educar os seus próprios filhos para a escola. E frequentemente os próprios pais acham, né? O professor vai dar jeito, né? Ou arruma um psicólogo, né? O filho não está se comportando direito, põe lá no psicólogo, o psicólogo resolve a vida, né? E os professores estão enfrentando problemas gravíssimos na sala de aula. Certamente, o nosso professor do Brasil, ele é muito exigido, ele é muito cobrado, e ele recebe poucas condições para fazer um bom trabalho, né? Eu acredito que o professor, o médico, para o médico poder fazer uma cirurgia, ele precisa ter um centro cirúrgico no mínimo decente, né? Para o professor fazer um bom trabalho, ele precisa ter uma estrutura para poder exercer. E a gente vê que isso está faltando. Mas o mais importante é o professor entender que aquele ser humano, aquele aluno que está passando na vida dele, esse encontro tem uma lógica muito mais profunda. E nesse programa de treinamento, a gente procura ajudar o professor a entender, a traduzir o sintoma. Então, um aluno não está estudando. Da mesma maneira que um filho não está estudando, esse filho, ao não estudar, está querendo dizer alguma coisa, e a gente precisa entender, né? Ou um aluno fica muito rebelde, ou fica muito bagunceiro, ou um aluno fica muito estudioso, mas não consegue desfrutar da companhia de outras pessoas. Então, esse programa, o começo dele foi com um livro que a gente conversou antes, chamado A Carícia Essencial, né? Cada pessoa precisa de uma carícia, né? Precisa de um reconhecimento. E às vezes uma frase muda a vida dessa pessoa. Esses dias eu dei uma entrevista na Tribuna Independente falando sobre isso, e aí eu comecei a contar uma história, e ao contar essa história eu entendi um pouco da minha vida. Eu era um garoto muito introvertido, muito tímido. Eu tinha uma professora no 4º ano primário chamada Dona Hilda. E um dia a Dona Hilda chegou para mim e falou assim: Roberto, a prefeitura da Sul de Santos, a prefeitura fez um concurso. Estou falando de um concurso há 50 anos atrás.
porque tem uma doença que todo mundo chama de lepra, não pode mais chamar de lepra, tem que chamar de hanseníase, e aí todas as escolas têm que fazer um concurso e escolher o melhor trabalho e mandar para a prefeitura. E aí eu falei, mas dona Hilda, por que a senhora me escolheu? Não sei escrever, não sei nada, molecão, né? 10 anos, 4 anos primário, era 10 anos de idade. Eu falei, mas ela falou assim, seu pai trabalha em farmácia, você deve entender esse negócio. Eu falei, mas dona Hilda, e você vai fazer, que você é muito inteligente, você vai fazer... Bom. E eu cheguei pro meu pai e falei, pai, o que é esse negócio? Lepra, hanseníase, não sabia de nada. E meu pai foi, se informou, deve ter arrumado com os propagandistas que vendiam os remédios lá na farmácia, e arrumou uns folhetos, e eu fui lá, fiquei estudando, escrevi. E eu queria mesmo era jogar bola. E passou um tempo, a dona Hilda falou assim, Roberto, você escreveu o melhor trabalho da cidade de Santos. E eu nem sabia o que era muito isso, né? Eu falei assim, o prefeito vai receber você. Então tem que você, seu pai, sua mãe, eu como a sua professora, a dona Judite como a diretora da escola, e você arruma uma roupa bacana para ir. Pô, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era um balconista de farmácia, a gente era pobre para chuchu. Meu pai, eu não sei se ele ficou muito feliz porque eu tinha e tal, mas muito, pô, agora só comprar uma roupa para esse garoto. E eu fui lá. Não entendia, porque tinha um monte de gente lá, vereador, médico da cidade. Meu pai, olha, o doutor não sei o que está aí, que eu acho que vão jogar bola aqui. Mas eu sei que eu garotinho lá, eu vi aquele monte de gente, e todo mundo falando, e uma hora me chamaram lá no palco, né? E tem essa foto até hoje lá em casa que a dona Judite comprou pra gente e deu, né? Até falo isso, fico emocionado, porque a gente não tinha dinheiro para comprar a foto e a dona Judite me deu a foto. Aí minha mãe pôs a foto na parede. Vê, uma carícia, um elogio, um reconhecimento da dona Hilda. E aí, o tempo todo, eu virei o escritor da escola. Quer dizer, eu, garotão que gostava de jogar bola, não sabia nada de escrever, nem sonhava, né, escrever. Então, às vezes o professor fala uma frase e ele não tem a dimensão de quanto que essa frase é importante. Da mesma maneira, esses dias apareceu na Globo um professor de educação física que acabou sendo expulso da escola, que chamou de burro, né? Aí a Globo foi entrevistar, mas... Era um jogo, acho que de handebol, de futebol. O professor, você é o burro, você só faz besteira, não sei o quê. Aí, não, porque então tem que mandar o Bernardinho embora. Gente, o Bernardinho, a gente trabalhou na Olimpíada de Sydney junto. Ele grita, mas ele é muito respeitoso. Ele grita alto, mas ele não xinga, ele não ofende. E o professor tem que entender que aquele burro que ele grita tem o mesmo efeito, lógico que negativo, da dona Hilda falar, não, você escreve bem. Quer dizer... E o Bernardinho está trabalhando com profissionais, com adultos. Não com crianças. E eu sei que isso ficou em algum lugar da minha cabeça, do meu inconsciente. Então, esse programa de treinamento, ele ajuda o professor a entender o que esse aluno precisa... escutar, né? Que frase que ele precisa, né? Então, às vezes, alguém... Outra história, né? Meu pai era meu ídolo. Lá, antigamente não tinha médico, né? Santos, São Vicente, não tinha médico. O farmacêutico virava o médico do lugar. Né? E todo mundo admirava meu pai. Eu tive que trabalhar na farmácia. E um dia eu voltei. Fui para Santos, já estava médico, já estava dando aquela entrevista que eu te falei, comecei a sair na imprensa, eu tive o reconhecimento da imprensa muito precoce como médico, e a gente tinha um restaurante que ele gostava de me levar para almoçar, e a gente estava lá, e meu pai abriu um caderno, e tinha um monte de artigo meu de revista de jornal, falou, olha filho, ele era meu ídolo, né? Falou assim, olha... Eu estou colecionando seus artigos que saem na revista, no jornal, peço para os meus amigos da maçonaria, toda vez que aparecer você pegar e me trazer. Então, mas eu queria, filho, que toda vez que você sair, que for no programa de televisão, de rádio, me ligue e me avisa que eu quero te ver. E aí ele falou uma frase que é inesquecível, que mudou muito minha maneira de me perceber, que é assim, pô filho, eu tenho muito orgulho de ser seu pai.
naquele momento o ídolo virou fã, né? Então, muitas vezes, um pai não tem coragem de chegar para o filho e falar: filho, eu te admiro, né? Esses dias, uns 10 anos atrás, eu estava assistindo um show de um grande guitarrista e o filho dele tocando, e hoje é um dos maiores guitarristas do Brasil, né? E aí o pai fala assim: filho, toca aí que você é o máximo. Aí o filho tocou, aí ele tocou em cima e falou assim: mas nunca vai ser como seu pai, né? Quer dizer, o que custa o pai falar: filho, seja melhor que eu, né? E eu acho que isso é a glória de um professor, né? A glória de um professor é ensinar o aluno e o aluno superar o professor, né? Eu acho que a glória de um pai é ensinar o filho, dar espaço para o filho voar, para o filho voar mais alto do que ele consegue, né? Eu olho para trás e vejo minha mãe e meu pai, que vieram lá de baixo economicamente falando, lógico, e ajudaram os filhos a subir. E eu espero que, para mim seria o máximo que meus filhos avançassem o que eu conseguia. Claro. E a gente tem que saber ajudar as pessoas a brilharem mais que a gente. Claro, sem dúvida. Nós vamos começar o programa. Eu faço algumas perguntas rápidas sobre a sua personalidade, sobre os seus dados pessoais. Você é natural de Santos? Santos. E qual é a sua data de nascimento? 11 de fevereiro de 52. 52. Seus pais são vivos? Não, meus pais faleceram, infelizmente. Eram duas pessoas muito especiais, assim, tanto meu pai quanto minha mãe. Minha mãe era uma mulher assim, muito para frente, guerreira, teve uma influência muito grande na minha personalidade. E você atualmente é médico, psiquiatra, né? Psicoterapeuta, olha, guitarrista. Assim, de currículo, né? De currículo. Eu sou médico. Na faculdade de medicina, eu fiz cirurgia. Eu fiz uma cirurgia porque eu queria ser psiquiatra, mas eu precisava ganhar um dinheiro. Aí eu olhei lá e falei: bom, como que eu ganho dinheiro aqui? Entra na cirurgia. Depois eu fiz MBA na USP, fiz doutorado em administração na FEA da USP. E eu tenho estudado muito, é uma das coisas que eu mais gosto. Eu fui terapeuta, eu fui cirurgião, o que marca muito o meu jeito de ser, de pensar. Como cirurgião, eu sou um profissional que procuro trabalhar resultado, né? Eu sempre digo, né? Quando você termina uma cirurgia, ninguém pergunta: você está cansado, né? Essas cirurgias de 10, 12 horas, às vezes um câncer com metástase, tem que ficar o dia inteiro lá. Ninguém pergunta se almoçou, se jantou. As pessoas só fazem a única pergunta que interessa, né? Como é que está meu pai, né? Como é que está meu filho? E é uma desgraça quando a gente junta as três palavras e fala: infelizmente ele morreu. Então eu aprendi como cirurgião que você está ali naquele lugar para resolver. Você não está para dar notícia triste. E o meu período de centro cirúrgico foi muito importante para formar esse jeito, né? Assim, e eu, graças a Deus, nunca um paciente morreu eu sendo o chefe da cirurgia. Eu sendo assistente várias vezes. Mas, às vezes, a bola bateu na trave ali, né? E aí, quando você fez uma bobagem, distraiu, esqueceu, o médico mais experiente, né, que termina a cirurgia, você senta ali tem uma sala que chama conforto médico, né? E aí você sente: Pai nosso que está no céu, santificado. Então, assim, agradece que deu tudo certo, né? Aí entra o médico mais experiente, que viu que você distraiu e põe o dedo no rosto e fala: moleque, erro de cirurgião é pago com vida. Portanto, não erre, né? Então, eu não sou um sujeito muito paciente com erro, porque eu sei que erro de cirurgião é pago com vida. Eu vou fazer uma palestra, vou escrever um livro, eu sempre procuro me cercar de uma estrutura, de metodologia, para que eu possa cumprir. Então, fiz cirurgia, fiz psicoterapia, trabalho com as empresas, faço palestra no mundo inteiro, Japão, Ásia. E trabalho com atletas olímpicos no Esporte Clube Pinheiros. Preparação psicológica. Preparação psicológica dos atletas olímpicos do Pinheiros. E é guitarrista? Toco guitarra em 3 bandas que tocam num bar chamado Dinossauros Rock Bar. E é um dos maiores prazeres. Mas, assim,
Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu acho assim, que é muito gostoso. Às vezes eu entro na internet, lá no meu computador, de madrugada, e aí alguém fala, poxa, sabe, Roberto, eu e meu filho não conversávamos há 10 anos, e aí li seu livro e a gente fez as pazes. Eu falo, pô, valeu a pena. Né? A gente já tem uma ideia, o telespectador, desse convidado, né? De quão rico é esse convidado, que é um guitarrista, é um terapeuta, é um escritor. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.